mais um programa Roteiro Espiritualista. O tema de hoje é a hidroterapia. Grandes campanhas para a proteção do meio ambiente nos alertam para a conservação da água. Além do uso para hidratação no corpo e na agricultura, aspectos essenciais para a sobrevivência do homem, a água também é utilizada de modo terapêutico. Para conversar conosco sobre a aplicação da hidroterapia na recuperação da saúde física das pessoas, está aqui conosco a fisioterapeuta Evanice Gonçalves Pedro. Seja bem-vinda, Evanice. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Bom, o uso terapêutico da hidroterapia não é novidade, né? Não, realmente não é. A gente não sabe exatamente quando, assim, uma data específica de quando começou a ser utilizada a hidroterapia com objetivos terapêuticos. Mas em civilizações antigas, né, existem já relatos realmente de uso da hidroterapia. Então, 2000 antes de Cristo, já numa visão um pouco até mística na época religiosa, a água era vista um pouco como um poder curativo, então existia uma adoração, né, com a água. E depois isso foi evoluindo. Hipócrates, mais ou menos em 400 antes de Cristo, ele já descreve um trabalho, né, com tratamento, com objetivos curativos. Neste caso seria de ingestão da água. Ingestão também, mas aí já começa um pouco os banhos, que a Hipócrates já usa um pouco a coisa do contraste, né, que é o quente e o frio. Os romanos também, nessa época, já usam os banhos. Então, tinha a coisa da ingestão, mas também já começavam a usar os banhos. E, na verdade, a hidroterapia, o termo, né, hidro, que vem, né, a palavra é de origem grega, hidro, água, e terapia, cura, na verdade, é qualquer forma de usar a água com objetivo terapêutico. Então, não só assim o banho, a piscina. Então, compressas frias, compressas quentes já era, né, o nome utilizado para o tratamento, então é hidroterapia. Hoje que o nome está realmente vinculado ao uso da piscina, né, a piscina terapêutica. Mas antes ele englobava tudo que se trabalhasse com água, era hidroterapia. E na antiguidade, você observou algum registro sobre o uso na piscina de exercícios físicos? Pois é, aí ele começa mesmo, né, o trabalho começa a ser, assim, as pesquisas, os estudos começam mesmo no último século. Então, início, né, 1920, 1930, começam a se desenvolver os métodos, aí sim, eles estão falando do trabalho em piscina. E quem foi o pioneiro nesse campo? Pois é, aí por isso que não tem um registro, né? A gente não sabe dizer exatamente quem começou esse trabalho. Tem várias pessoas aí em paralelo, né? Então, os métodos que foram desenvolvendo mais ou menos na mesma época, cada um abordando uma linha diferente. E, aliás, né, os estudos iniciais, eles não eram nem profissionais da área de saúde, não eram médicos, e até realmente chegar e os métodos aparecerem mais ou menos no mesmo período. Né, que é o último século mesmo, que a gente começa a ver vários estudos. E quais são os aspectos da água que podem auxiliar as pessoas, assim, de que forma? Pois é, a água realmente tem muitas vantagens, né? A gente tem, lógico, os cuidados, mas ela tem, além assim, de uma questão de efeitos físicos mesmo, né? Que é os princípios da hidrodinâmica, né, efeito de empuxo, flutuação, turbulência, quer dizer, que os métodos depois vão usar um pouquinho, né, de um ou outro efeito, e os outros benefícios que talvez, assim, aliado, né, a essa condição da piscina realmente de, né, favorecer trabalho de várias formas, é o benefício psicológico, o benefício social. Então, assim, realmente uma pessoa, um indivíduo dentro da água, às vezes ele consegue executar movimentos que fora da água ele não consegue. Então, isso mexe com autoestima, com autoconfiança. Às vezes a gente tem um benefício muito maior, né? Além do que só do físico, especificamente. Do que só do físico, né? Um efeito, assim, acaba tendo um fim, né, emocional, psicológico muito, muito grande, né? Então, uma pessoa que não consegue se locomover fora da piscina e consegue isso dentro da água, ele meio que ele passa a ser um igual ao outro, né? Aqui eu consigo, aqui eu desenvolvo uma atividade, então eu sou capaz de nadar, sou capaz de andar aqui dentro e fora da água eu não consigo, né? Não consigo me locomover. Então, a gente tem esse benefício e o benefício social mesmo, né? Porque é um grupo, então esse contato com outras pessoas, né? Essa troca,
é um ambiente, né, mais lúdico, até a exposição das pessoas é maior, né, tanto do profissional que usa, né, que trabalha com a piscina, como os próprios pacientes ou clientes, enfim, que estão usando a piscina. Então, provoca uma intimidade maior, uma liberdade maior, e isso tudo facilita, né, a terapia dele. Bom, a gente poderia falar que entre os benefícios da água estaria a questão do relaxamento, da recuperação física e do próprio desenvolvimento muscular, do condicionamento físico. A gente poderia dizer que a água tem esses três abordagens, trabalho na água? Tem esses três e tem até, né, bem mais aí. A gente realmente vê muitos benefícios com a piscina. Então, a gente pode usar, dependendo da patologia, da fase em que o paciente está, a gente pode usar água de diversas formas. Então, eu posso usar água, como eu disse, para auxiliar o movimento, então levar ele a executar alguma coisa que ele não conseguia. Eu posso trabalhar com a piscina resistindo ao movimento, então estou trabalhando força muscular. Eu posso usar pelas próprias propriedades físicas da água. Então, a gente tem, por exemplo, a pressão hidrostática, que é uma pressão que a água exerce sobre a superfície corporal. Então, essa pressão já consegue efeito de analgesia. Então, eu tenho o benefício de aliviar a dor, permitir o movimento e conseguir um relaxamento. Então, eu executo o movimento e executo sem dor, que fora da água eu não consigo. Então, eu consigo um condicionamento físico, consigo um condicionamento cardiorrespiratório, que às vezes fora da água eu não consigo, porque eu diminuo compressão articular. Então, se eu tenho dor articular, a gente tem um efeito na água pela ação do empuxo, que é decoaptação da articulação. Então, eu tenho menos carga em cima da articulação, menos dor. Então, se uma pessoa que tem uma dor no joelho, por exemplo, que fora da água ela quase não consegue andar ou anda com muita dor dentro da piscina, isso não vai acontecer. Então, eu consigo fortalecer sem provocar dor. E isso é um pouco um ciclo, né? Se eu tenho dor, eu estou com a musculatura contraída, quanto mais contrai, mais eu sinto dor. Se eu consigo quebrar esse ciclo, eu consigo relaxar, consigo alongar melhor a musculatura e consigo ficar sem dor. Uhum. E Vinícius, você poderia comentar com a gente quais são as técnicas que se usa na água, tanto para recuperação, quanto para condicionamento e para relaxamento? Um pouco até, né, voltando quando você perguntou quando, né, que começou realmente aí o trabalho da piscina, tem vários métodos, hoje existem realmente muitos métodos. Tem os principais, né, que a gente pode falar um pouquinho mais deles. Então, a gente tem o Haluik, né, que até quando eu comentei a questão realmente de não ter sido desenvolvido por um médico, né, foi um método que aconteceu isso. Ele era um engenheiro e a proposta do trabalho dele inicialmente era uma adaptação do deficiente para o nado. Então, ele estudou a questão da hidrodinâmica, do que acontece com o seu corpo dentro da piscina e como a gente vai ajustar seu corpo à piscina, que é o Haluik. Esse é voltado mais para pessoas com deficiência? Ele inicialmente, ele começou a desenvolver pensando nisso, mas hoje ele é usado, a gente usa bastante em pacientes neurológicos, em grupos de terceira idade. Ele até tem uma abordagem também recreacional, existem grupos, né? A gente trabalha com o Haluik em grupo. Na verdade, dos métodos de piscina, ele é um dos únicos que mostra esse tipo de abordagem, que tem esse lado lúdico, esse lado recreacional, mas em que eu trabalho reação de equilíbrio, correção postural, lateralidade. Então, eu trabalho vários aspectos do físico, meio que um pouco brincando, né, sem o paciente perceber isso. Então, tem um lado... Deve ser interessante isso. É um método bastante rico, né? Na época, esse engenheiro tinha contato com alguns médicos que trabalham com uma abordagem assim, parecida fora da piscina, que chama Bobat. E ele foi usando um pouquinho da ideia do Bobat e colocou dentro da água, que é envolver o corpo todo na hidroterapia. E o paciente trabalhar sem perceber o que está acontecendo. O outro método é o Bad Ragaz. O Bad Ragaz tem esse nome por causa de uma cidade na Suíça, que chama Bad Ragaz. A gente trabalha com ele com flutuadores, né? O paciente fica na horizontal, com flutuadores em tornozelo, cervical, braço. E aí ele vai executar o movimento com o objetivo de fortalecimento. Horizontal, que você diz, é na linha da piscina. Ele está deitado em flutuação horizontal. Certo. Porque existem alguns métodos que a gente trabalha em flutuação vertical, né? Que o paciente fica em pé, sem apoio no fundo da piscina. Nesse método ele está deitado e usar um outro método também que eles fizeram isso, né? Eles trabalham fora da piscina, um método chamado Kabat. Então ele adaptou alguns padrões do Kabat e colocou dentro da água. Então, ele tem uma abordagem, assim, um trabalho passivo, mas ele tem também muito um trabalho ativo de fortalecimento.
Então, a gente usa a dinâmica da água e usa os flutuadores, dependendo do posicionamento, da velocidade do movimento, você vai conseguir fortalecer determinada musculatura. E nesse caso, esse método é mais utilizado em que casos? Aí a gente pode usar no neurológico de novo, no ortopédico. Basicamente, a gente tem que pensar assim, o que a gente precisa com aquele paciente. E aí a gente vai aplicar, a gente vai usar numa sessão um pouquinho do Beta-H, do Aluíque, do Atsu, da hidrocinésio. Quer dizer, não tem assim, só aquele paciente, né? Eu uso o Haluíque só com um tipo de paciente. Uma sessão inteira só de Haluíque, né? Não é montado assim um trabalho pensando nisso. Na verdade, a gente mescla mesmo um pouquinho de cada um. Ah, você citou 2 outros agora. Tem o Atsu, que é um trabalho basicamente de relaxamento. Ele foi criado por um psicólogo. Mais uma vez, não é um médico, nem um fisioterapeuta. E a ideia era colocar o shiatsu na piscina. Então, a filosofia do shiatsu dentro da água. Então, às vezes, ele até usa alguns pontos, né, de massagem no shiatsu, mas o paciente é conduzido, né, pelo terapeuta todo o tempo. E ele o terapeuta entra na piscina. O terapeuta está com ele na piscina. O Bata-H também acontece a mesma coisa, é conduzido, né, só que é individual. Como o Atsu também é individual, mas não usa esses recursos, que são os outros flutuadores, cervical. Eles usam alguma coisa na perna por causa de densidade, mas ele é conduzido com o objetivo de relaxamento e alongamento. Ele tem um ritmo respiratório que você trabalha junto. Então, assim, a temperatura da piscina tem que estar um pouco mais alta, tem que ter um ambiente todo preparado para isso, um silêncio, uma música que realmente favoreça esse relaxamento e essa interação, né, terapeuta e paciente. Que a gente usa bastante, né, no estresse, não só patologias, né, a gente pode usar numa patologia ortopédica ou neurológica, mas até visando um outro tipo, né, de paciente, que é a depressão, estresse, hiperatividade. Então, é um método que você pode usar ele, mesclar um pouco na sessão, como eu disse, às vezes a gente faz um pouco no final do trabalho, um relaxamento do Atsu. Eu posso fazer uma sessão só de Atsu, que gira em torno de 1 hora. Nossa, que... E a hidrocinese, assim, né, só resumindo um pouco, porque realmente tem muitos outros. Hoje, né, já colocaram tai chi na piscina, yoga na piscina, biodança na piscina, né, tá tudo dentro da água. Mas a hidrocinese realmente seriam os exercícios, né, de alongamentos, bem dentro de uma visão assim, de trabalhar membros, né, analiticamente. E aí eu vou, dependendo do caso, também encaixo na mesma coisa, o ortopédico ou o neurológico, eu vou aplicar um pouquinho disso daí, desses exercícios. Bom, e existe alguma contraindicação para a hidroterapia? Aí eu queria que você respondesse após o intervalo para a gente. Você está assistindo a mais um Roteiro Espiritualista. O tema de hoje é a hidroterapia. Nós estamos conversando com a fisioterapeuta Evanice Gonçalves Pedro. Evanice, no bloco anterior eu te perguntei, existe alguma contraindicação para a hidroterapia? Existe sim algumas contraindicações relativas, né, e na verdade existem precauções que a gente tem que ter com alguns casos. Então a gente tem, por exemplo, feridas infectadas e que a gente realmente não pode colocar o paciente dentro de uma piscina. A gente tem uma cardiopatia severa em que eu tenho que avaliar realmente qual é a capacidade dele para conseguir trabalhar dentro da piscina, que é aquilo um pouco que a gente falou da questão da pressão hidrostática no tórax dele, aumento de débito cardíaco, é um paciente que não vai tolerar um trabalho dentro da água. E precauções com várias outras coisas que podem acontecer, pacientes que têm convulsão, né? Então eu tenho que ter uma atenção maior com ele. Pós-cirúrgico imediato, que ainda está com incisão cirúrgica, também a gente não pode pôr dentro da água. Insuficiência renal mais grave, também a gente tem que ter cuidado para colocar um paciente desse dentro da piscina. E incontinência urinária ou fecal, eu também tenho que avaliar como está esse controle, como ele consegue fazer esse esvaziamento para realmente ele usar uma piscina, principalmente pública, né? Então, basicamente, essas aí são as principais que a gente tem que estar mais atento. E se a pessoa fizer, assim, a hidroginástica, né? Não a hidroterapia, quais seriam, teria alguma contraindicação para essa?
A hidroginástica, na verdade, assim, a grande diferença dela com a hidroterapia é o trabalho em grupo, que na hidroterapia, por mais que você esteja em grupo, você tem um trabalho, um programa que é seu, dentro do seu quadro, da sua condição física, né, avaliando a individualidade. Num grupo de hidroginástica, não, né, o professor vai pensar num todo. Então, se tem pessoas com menos capacidade ou mais capacidade, ele vai montar a aula, ele pode até tentar adaptar, mas normalmente não são grupos muito pequenos, né, é difícil para ele fazer uma diferenciação. Então, os cuidados, né, que a gente diz com a hidroginástica, principalmente, é realmente procurar um profissional sério, né, piscina também lesiona, dependendo de como o profissional conduz o trabalho, como é a abordagem dele, ele pode, o paciente, né, o cliente, o paciente pode acabar se machucando com o trabalho dentro da água. E como eu disse, inibe a dor, né, sensação proprioceptiva que a gente diz é diminuída, né, então não tem muita sensação de posicionamento articular, então é fácil executar um movimento errado, se machucar e sem perceber. Então, a contraindicação da hidroginástica, ela entra um pouco na mesma da hidroterapia. Só que tem que ter um cuidado para avaliar se ele realmente é uma pessoa que tem condição de trabalhar em grupo. Se ele não vai ter mais benefício realmente no programa individual. Ele pode, às vezes, até fazer um trabalho mais avançado, mas bem selecionado, bem direcionado para ele, que ele vai ter mais ganhos do que ficar num trabalho de hidroginástica, né, onde o professor não consegue adaptar muito à situação dele. Às vezes, a hidroginástica ela é realmente uma evolução da hidroterapia. O paciente já passou por essa fase, ele já tem uma consciência corporal boa dentro da piscina, porque é muito diferente dessa consciência fora, já tem uma coordenação melhor e ele consegue acompanhar melhor um grupo. Existe um certo preconceito das pessoas com relação às atividades na água, se realmente elas conseguem desenvolver os músculos, né? Porque, como mesmo você estava explicando, né, é uma coisa que vai em flutuação e tal. Isso é possível? Você realmente consegue um condicionamento muscular na água? A gente realmente consegue, sim, um fortalecimento dentro da piscina. Dependendo de como a gente vai trabalhar, então a gente tem acessórios, equipamentos na piscina, posicionamento do membro, direção do movimento, em que eu vou usar a água, assim, para resistir ao movimento. A gente tem que ter bastante cuidado, realmente, com o trabalho, principalmente dentro da piscina, porque é fácil eu usar a água para facilitar o movimento. Então, se eu não colocar em intenção e não concentrar no movimento, na ação muscular, às vezes eu não tenho contração suficiente. Isso também acontece fora da água. É que dentro da água isso é mais fácil porque realmente a água ajuda e eu às vezes estou conversando com o outro e está acontecendo e eu não estou vendo realmente quanto que eu estou conseguindo trabalhar. Às vezes eu não tenho a resposta esperada por isso. Mas a gente consegue fortalecer desde que realmente tenha intensidade, dependendo da velocidade que eu trabalho, ou profundidade da piscina, eu vou trabalhar mais fortalecimento ou resistência muscular. Hoje, né, já tem estudos que mostram realmente que a capacidade de contração muscular na piscina, dentro, né, em imersão, é diferente de fora da água. Então, os estudos mostram que a gente chega no máximo a 80% da capacidade de contração. Então, chega uma fase no trabalho em que realmente eu preciso conversar com o meu cliente ou paciente, que a gente necessita de um trabalho auxiliar fora da água, para completar esta fase, porque ele alcança determinado ponto dentro da piscina que a gente não consegue mais, né? Um fortalecimento que a gente consegue fora da água, né? Usando gravidade ou mesmo qualquer tipo de carga que eu vou usar fora da piscina. Me explica uma coisa, a hidroterapia é um ramo da educação física ou da fisioterapia? Na verdade, isso não é tão bem definido assim, né? E não é de um nem de outro tão, né, exclusivamente. Hoje existem cursos, né, de formação, de pós-graduação em hidroterapia para fisioterapeutas, mas nem sempre é isso que habilita realmente o profissional para trabalhar com a hidroterapia, né? Como eu disse, os métodos foram criados até por outros profissionais, então a gente pode ter um educador físico trabalhando, às vezes com uma abordagem até um pouco diferente do fisioterapeuta. A gente pode ter um psicólogo, né, que vai trabalhar com artes, por exemplo, e ele está trabalhando com a emoção do paciente, trabalhando em outro aspecto. Então, ele às vezes pode estar usando a hidroterapia, se a gente falar de Watts, e não ficar realmente só com o fisioterapeuta ou só com o educador físico. Isso não é fechado. Ah, interessante. O importante é um profissional bem habilitado. Bom, eu queria que você, enfim, nosso tempo já vai se encerrando, eu queria que você deixasse assim, que
dicas você daria para a gente, assim, para o aproveitamento, por exemplo, de uma situação de água, né? Como é o banho diário? O que você sugeriria para o aproveitamento, né, desse contato com a água no banho? A água, principalmente aí a água aquecida, né? A gente tem alguma diferença realmente de água aquecida, água fria, mas quando a gente está no chuveiro a gente pode fazer, né, até uma alternância e controlar melhor essa temperatura. Na verdade, o que a gente indica realmente é não usar temperaturas muito elevadas, principalmente se for uma imersão por um tempo mais prolongado, né, porque ela realmente abaixa a pressão arterial. E, então, aproveitar este momento do chuveiro e, né, adquirir, às vezes, uma posição de relaxamento, às vezes até usar esse momento para uma meditação. A água, realmente, o contato com a água, para a maioria das pessoas, é bastante prazeroso, né? Então, às vezes, tirar esse momento para si, né, para fazer um pouquinho de meditação, de relaxamento, fechar os olhos, sentir o contato da água com o seu corpo, o barulho da água. Então, aproveitar esse momento, né, que é o banho, que realmente, né, se a pessoa tiver a opção de entrar numa banheira, melhor ainda, mas aproveitar o momento para tirar para você, né, e perceber o seu corpo e perceber o benefício, né, realmente do prazer que a água traz para a gente. Vale a pena fazer algum alongamento, alguma coisa? Vale a pena, mas às vezes a gente fica até com um pouco de receio, né, de falar assim, não, faz, às vezes a gente pode fazer um pouco de alongamento de cervical, né, mas até quando a gente orienta isso, a gente precisa às vezes até orientar um pouco pessoalmente, né, porque tem que ter alguns cuidados. Às vezes a gente nem sempre, todo mundo tem a indicação de fazer o mesmo tipo de alongamento, mas eu posso fazer um movimento, né, lateral de cervical, tomando cuidado para o ombro não subir ou para não forçar muito o movimento, que aí vem muito assim de perceber o limite, de ir até onde é confortável para você, para usar este momento para isso. Nem tanto de pensar assim, vou aproveitar a entrada do chuveiro e fazer uns exercícios. Às vezes o efeito do relaxamento é muito melhor do que realmente eu vou tentar chegar lá e fazer um alongamento e forçar o movimento. Às vezes eu saio e falo, não, acho que eu fiz com muita força, será que eu podia ter feito desse jeito? Então assim, pode usar os movimentos, né, de uma forma confortável, você pode sim executar um alongamento que a gente usa de cervical, bastante é esse daqui, né? A gente procura evitar os movimentos de rotação, né? Que são movimentos que apertam as articulações e prefere realmente a inclinação, que a gente consegue um alongamento sem traumatizar. Pode fazer. Legal. Evanice, muito obrigada pela sua participação no Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.